Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos, lembramos, por favor, se inscrevam no canal, acionem o sininho, compartilhem, comentem. Todas essas são ações importantes para que o canal seja sugerido a outras pessoas que veem a plataforma do YouTube buscando o conteúdo, o tipo de conteúdo que aqui é veiculado. E então o YouTube passa a sugerir também. Isso acontece, né? Quem acompanha o YouTube sabe que é assim que funciona. Hoje vamos ver a mensagem de número 89, cujo título é Inesquecível Advertência. São palavras de Jesus ao apóstolo Pedro, quando da sua última aparição entre nós, na verdade, entre nós aqui do plano físico, né? E foi numa praia, junto a alguns apóstolos, que Jesus vem e chama Pedro para caminhar pela praia para conversar com ele. Num determinado momento, isso é a última parte do evangelho narrado por João, vem contando esta passagem. Então Pedro volta-se para trás e vê que João, o próprio João, vem seguindo-os, a Pedro e a Jesus. E ele então volta-se para Jesus. Vamos já falar o versículo dentro do contexto, não é? Ele volta-se para Jesus e pergunta a Jesus: Senhor, e quanto a este? Porque Jesus estava falando com Pedro que vamos dizer assim, muitas situações difíceis seriam vividas pelos apóstolos depois da sua partida. Vejamos aqui no versículo 18. Bem antes, talvez, até vejamos aqui o 17. Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Aquela passagem que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus então lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, cingias a ti mesmo e andavas onde querias. Quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará aonde não queres. E aqui Jesus já fazendo uma alusão ao final, não é? Onde Pedro também foi martirizado em sua morte. Disse isto, deixa João claro no versículo 19, não é? Já que é ele que está a narrar. Disse isto indicando com que tipo de morte glorificaria a Deus, no caso, Pedro. Estava conversando com Pedro, falando então como se daria, não é? Uma morte sacrificial. Depois de dizer isso, diz-lhe: segue-me. E aí eles vão pela praia a conversar. Num determinado momento é que Pedro volta-se para trás e vê que João os está a seguir. E pergunta a Jesus: Senhor, e quanto a este? Quer dizer, ele seria martirizado. E João? Jesus lhe diz: se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Aqui é um destaque: se queres que ele permaneça até que eu venha. Não quer dizer que ele não morreria, não é? Mas é que ele tinha outros planos para João. E se eu quero isto, que te importa? Segue-me tu. Ou seja,
Presta atenção na tua ação e apenas na tua ação. Esquece o outro e o que ele faz ou deixa de fazer, para onde ele vai ou deixa de ir, não é? Aqui, quando Emmanuel destaca o versículo, ele destaca apenas a parte que diz: que te importa a ti? Segue-me tu. Destacando a ideia de que, se queremos seguir Jesus, é isto que deve nos mover. E não se o outro está a seguir também, se o outro seguir e deixou de seguir, não interessa. O outro vai tomar as decisões que quiser, porque a isto se chama livre-arbítrio. Assim como também nós tomaremos as decisões que quisermos, porque isto está no nosso direito, a liberdade de escolha. Então, o que importa a ti? Segue-me tu. Se assim decidimos, que sigamos Jesus, independente de quem siga ou quem não siga. Aqui nos lembramos que muitas vezes as crianças que matam a aula, não é? Que fazem aquela gazeta, muitas vezes se desculpam dizendo: ah, mas ele matou a aula, eu matei também. Ou então, ele tirou nota baixa, eu tirei também. Tipo, né? Não estou sozinho nisto. Mas uma coisa, um erro não justifica o outro. E isso é muito importante. Um erro não justifica o outro. Não podemos nos apoiar no erro alheio para dizer: posso errar também. Não é nem justo conosco mesmo, não é? Não é nem justo conosco mesmo. Hoje temos uma condição de discernimento muito melhor que nem nós mesmos acreditamos nesse tipo de argumentação. Então Emmanuel diz, vamos ficar com essas ideias e vermos o que nos diz o nosso querido Emmanuel. Viste sim as desilusões com que não contávamos. Então, às vezes é isso, não é? Situações que nós não contávamos e acontecem. Aí ele vai especificar que situações são essas que nós não contávamos e que vemos acontecer. Fogem ao nosso controle. E o que foge ao nosso controle está ligado ao outro. Não é? Situações que não dependem das nossas escolhas. E ele diz: muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação. Cipoais é aquele emaranhado de cipós, não é? Como se fosse enredado, né? Enovelado. Nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a deslavadas mentiras. Pode acontecer? Pode acontecer. Por isso é que nós temos que estar atentos, vigiando e orando para não cairmos em tentação. Com relação ao discernimento, a parte da vigilância é estarmos sempre a estudar. Estudar para mantermos a condição porque nossa memória não guardamos tudo, e muitas coisas às vezes vão ficando meio para trás. Então, quando estudamos, nos relembramos. Ah, mas de novo aquela parábola, de novo aquela passagem, de novo aquilo. Nós precisamos ouvir muitas e muitas e muitas, como já estamos a ouvir há 20 séculos, e ainda vamos ouvir mais 20. Isso, né, sendo positivos, né, para entendermos melhor. Não vamos esquecer que somos imortais, e sendo assim, o tempo... mas é muito tempo. Não, não é muito tempo. Voltando aqui. Irmãos, diz Emmanuel, irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós, na primeira dificuldade.
talvez os irmãos já tenham passado por isso, né? Os companheiros já tenham passado por isso. Quanto mais a gente vive, mais a gente se expõe a que isso aconteça e rogamos que não tenhamos sido nós um desses companheiros, né, a abandonar os amigos nos momentos difíceis. Por quê? Porque estamos todos no mesmo barco e numa invigilância. Isto pode acontecer, mas também vamos aprendendo com as quedas e os erros. Parentes que nos deviam proteção e respeito bandearam-se para os campos da sombra e do vício, hostilizando-nos o ideal. Isso pode acontecer em família. Há o ideal de família, de manter os laços de amorosidade, de cuidado, de respeito, de atenção. E muitas vezes isso pode ser que se perca pelo mesmo motivo de sempre: livre-arbítrio. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. E só vai realmente se obstruir se nos deixarmos abater por isto, não é? Acharmos, então eu fracassei. Por que fracassamos? Fizemos a nossa parte. E o outro decidiu não fazer a dele? Não há fracasso, pelo menos não da nossa parte, não é? E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. E o outro não tem este poder. Ela é obstruída pelos nossos próprios sentimentos de desânimo, de desespero, de revolta diante da escolha alheia. Quantos crimes advêm de ofensas que um faz contra o outro, de agressões. Então o outro se desvia e eu acabo me desviando, seguindo na mesma frequência do outro, de perturbação. Não há necessidade disso. Então a nossa estrada apenas será obstruída por nós, se não nos mantivermos atentos e vigilantes no Evangelho. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim. Muita vez, encontrar-nos-emos desse modo, entre a expectativa e a solidão, esperando termos esse apoio e nos sentirmos sós. Que se veja, não é? Nos sentidos físicos, porque sabemos que sós não estamos nunca. Nosso primeiro impulso, quando nos sentimos sós, quando nos sentimos incompreendidos, largados, abandonados, traídos, enganados, muita vez encontrar-nos-emos desse modo, entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Isso não podia ter acontecido, não podia ter feito comigo, não tinha o direito disso, não tinha o direito disso, mas mesmo assim aconteceu. E aí ele fala do impulso. Quando nos deixamos levar pelo impulso, já podemos conter esta má tendência, lembrando que isto faz parte da definição do bom espírita. É aquele que contém as suas más tendências. E ficarmos reclamando, remoendo, é uma péssima tendência, porque isso apenas vai fazer a nossa vibração cair e muito mais difícil será superar um momento difícil. Não podemos impedir o impacto. Aquele impacto. Naquele impacto eu falo, eu choro, esbravejo, enxugo as lágrimas, oro, peço ajuda, peço forças,
para suportar, para não me ressentir, para não guardar mágoa, ressentimento. Peço, porque a tendência é guardar. Rogo ajuda para que o meu coração se limpe. Podemos ter companheiros que já conseguem isto. Isto é ótimo. Mas a maioria de nós ainda, mundo de provas e expiações, não é? Espíritos imperfeitos, ainda estamos construindo isto. Está muito bem. É exatamente a hora de fazermos isso. No mundo de provas e expiações. E a providência divina a nos ajudar. Não esqueçamos que nós temos um anjo guardião. Para cada encarnado existe um anjo guardião. A velar, a cuidar, a nos estimular, a nos inspirar e intuir. Mas para isso precisamos estar em sintonia. E se começarmos a reclamar, a nossa sintonia baixa e não escutamos, mas conseguimos escutar o que está em baixa vibração, que são os espíritos da perturbação. Nunca falta, encarnado ou desencarnado, nunca falta espírito da perturbação, seja encarnado ou desencarnado. Portanto, temos que estar o quê? Naquele esforço sempre de elevar a nossa vibração. Então, nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que importa a ti, segue-me tu. O outro se desviou, o outro se perdeu, o outro reconsiderou e disse que não é por ali que quer ir. Ok. Lamentamos pelo outro? Sim. Oramos pelo outro? É bom que oremos. Não podemos mudar a sua decisão nem a sua escolha. Mas podemos orar uns pelos outros, como Jesus nos disse, porque muitas vezes é apenas isso que nós podemos fazer. Que importa a nós o que o outro escolhe. Sigamos a Jesus, se é isto que decidimos em nossos corações. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pela ajuda que nunca nos falta, pelo apoio, pela presença amorosa dos amigos espirituais, do nosso anjo guardião. Abençoa este amigo querido, Senhor. Abençoa ainda nossas famílias, nossos lares, afetos, nos dois planos da vida. Mas abençoa, Senhor Jesus, todas as famílias, todos os lares, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, aqueles que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos de amor, de paz e de luz estejam em nós e entre nós hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.